Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um trecho do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 76, As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportemos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhos espirituais, que lhe relacionamos passos e anotam atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta, no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito cheio de preocupação e amor. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade desse estudo, obrigado pela oportunidade de ouvir, de ler, de raciocinar sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos. Obrigado pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por todos os amigos que nos cercam, os amigos espirituais que nos cercam, os amigos encarnados que nos cercam, aqueles que compartilham da nossa crença e aqueles que não compartilham da nossa crença, aqueles que estão de acordo com o que pensamos e aqueles que estão contra, que nós possamos todos em humanidade crescermos, nos entendermos e cada vez mais entendermos a sua palavra, entendemos a sua lei, entendemos o seu caminho. Senhor, olha para aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por momentos em que não têm como sustentar as suas famílias, que estão sem emprego, que estão sem escola, que estão desesperados, que começam a duvidar do seu caminho, da sua lei. Senhor, ilumine suas mentes para que eles possam se manter firmes, para que eles possam se manter unidos, para que eles possam prosseguir e vencer e aprender aquilo que precisam, aquilo que necessitam. Que nós, Senhor, todos, possamos enxergar as oportunidades de contribuir para a sua obra, que nós possamos enxergar os momentos de ajudar os nossos irmãos, de ajudar os nossos companheiros da melhor maneira, da maneira que nos aparece à frente, que nós possamos ajudar materialmente, espiritualmente, moralmente, que nós possamos falar quando necessário, que nós possamos ouvir quando necessário, que nós possamos nos calar quando necessário, que nós possamos compreender e espalhar essa compreensão ao nosso redor. Senhor, olhar para aqueles que estão passando por um momento de dificuldade de saúde, nesse momento de pandemia, mas não só de pandemia, tantas outras doenças
ainda assolam esse nosso planeta, que nós possamos nos resignar com aquelas dificuldades que nós precisamos passar, que nós possamos procurar os caminhos para resolver os nossos problemas, as nossas questões de saúde, que nós possamos melhorar, progredir, evoluir, seguindo sempre em direção a Ti. Obrigado, Senhor, pela paciência que tem conosco, que assim seja. Hoje a gente vai fazer um estudo do livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco. E o item é o item 43, escândalos. E o livro lembra, né, que Jesus falava sobre escândalos, né, nos ensinamentos, e que o escândalo é necessário, que virá o escândalo e é daquele por que virá o escândalo. E eu particularmente sempre associei essa questão do escândalo, né? O livro fala também da questão os dicionários, né? Sempre colocam o escândalo sobre algo errado, sobre o pecado. E eu sempre associei quando na Bíblia, né? Quando no texto fala sobre escândalo, como algo que você fez errado e aquilo causou uma comoção, né? E todo mundo soube do que você fez e que isso seria necessário, mas que muitas vezes você seria o causador de escândalo, né? Com o outro irmão, né? Você seria um instrumento de resgate ou punição, digamos assim, mas a sua atitude errada seria punida também, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele porque o escândalo vem. Então, numa linha de eu atuei, fui desrespeitoso com alguém, fui desrespeitoso com os meus pais, com os meus colegas de trabalho, e por conta disso, em algum momento, uma outra pessoa, muitas vezes, às vezes inspirada nesse meu exemplo, esse meu mau exemplo, ela acaba me desrespeitando também. E aí a gente pode pensar assim, bem feito, né? Mereceu. É bom que aprende. Mas essa pessoa que me desrespeitou também vai ter o momento de resgate dela. Mas nessa trilha era a trilha que eu entendia, que eu imaginava sobre o escândalo. E quando a gente olha o texto do Dimensões da Verdade, ele traz uma outra visão, uma coisa um pouquinho diferente, ou talvez muito diferente, né? Tanto que ele fala que há escândalos e escândalos, ele destaca um, né? E aí falando fica mais fácil, tipo, há escândalos e escândalos, né? E um primeiro exemplo de escândalo que ele cita, vários, né? São vários exemplos, mas os exemplos são daquela vou pegar um deles só, tá? Que Júlio César, em Roma, gastou fortunas, né? Ele se endividou em fortunas para construir uma casa luxuosa, e aí depois ele, quando terminou, mandou demolir só para construir um palácio ainda mais luxuoso, escandalizando Roma, né? Ou seja, foi uma coisa tão diferente, que as pessoas se escandalizaram. E aí, olhando para esse exemplo, né, e os outros exemplos são parecidos, a gente vê que escandaliza algo que é feito que a gente não está esperando, algo que a gente esperava um resultado, e vem um resultado, e vem uma coisa completamente diferente, né? Então isso causaria o escândalo. Você estava esperando que alguém
fosse te responder de um jeito, te responde o outro completamente diferente. Nossa, que isso. E esse escândalo, os exemplos que eles dão do que o livro dá, né, desses escândalos, é uma situação meio ruim, né? Ah, ele fez o palácio super luxuoso, aquilo talvez já causasse um escândalo, né? Poxa, tá, mas tá fazendo e tal. E aí o fato dele destruir e fazer um outro mais ainda, aí é que é um absurdo total, né? E aí o livro traz um exemplo um pouco diferente, depois, né? Depois desse. E aí onde a gente, para se manter o foco nisso, que a conduta de acordo com os ensinamentos de Jesus, né? A gente procurar fazer a caridade, a gente procurar compreender o outro, a gente procurar se dar bem com as pessoas, mas não é o se dar bem da falsidade, eu quero ser amiguinho de todo mundo, né? Mas você tentar entender as dificuldades, as facilidades que as pessoas têm e tentar trazer as pessoas para o melhor, né? Para o melhor delas. Às vezes o melhor delas não é o que é melhor para você, né? Se a gente trabalha com educação, seja porque é professor, seja professor, professora, né? Seja porque tem alguma influência, é pai, mãe, tio, tia, um parente qualquer, e qualquer no sentido de todos, né? Dos parentes todos, né? Você tem influência sobre as pessoas, né? Mas se a gente pensar bem, todos temos influência sobre todos, né? Todo momento, você mesmo adulto, a gente influencia e é influenciado por colegas de trabalho, por vizinho, por pessoas que a gente encontra na rua. Quantas situações a gente às vezes vê e causa impacto na, na gente e aquilo molda ou reforça ou molda o comportamento nossos, né? Uma coisa boba, mas só para exemplificar, eu tenho mania de andar na rua e ficar tentando tirar as coisas que me parece que vão fazer as pessoas escorregar, né? Tipo, sei lá, um plástico, fruta, alguma coisa assim. Mas às vezes eu fico achando que, pô, isso é bobeira, né? Assim, não vai fazer diferença nenhuma. E, e uma vez eu vi uma senhora ela andando, ela tá relativamente nova, mas ela andando à minha frente. E no momento que tinha tido uma ventania e tal, não sei o que, tinha muitas das amêndoas, né, no chão. E ela pisou na amêndoa e escorregou, se machucou, não teve nada demais, mas caiu, né? E, e esse foi uma influência que ela teve em mim, porque essa situação, ela reforçou um comportamento que eu já tinha. Caramba, tá vendo? Às vezes tirar essas coisas da frente pode ajudar alguém, né? Então essa influência toda que a gente tem, que a gente exerce, é, o, 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 o comportamento, né? A gente seguir essa questão da caridade, de pensar nos outros e de tentar dar o melhor de nós, e a gente está evoluindo o tempo todo, muitas vezes não é o que a gente encontra ao nosso redor. Não é o comportamento que as pessoas esperam. Pô, cara, você teve essa oportunidade aqui, você podia ter se dado muito bem e ter ganho aquele dinheiro ali que ia vir. Cara, mas não era o meu dinheiro. Ela achou o dinheiro do fulano, ele não tem nada sabendo, cara, mas é dele, assim, não importa. Mas ninguém vai saber, aí eu vou saber, né? E aí quantas vezes a gente se depara com situações em que o nosso comportamento causa escândalo. E esse é o ponto do livro, né? É assim, é, eu particularmente ainda estou muito longe do comportamento mais ou menos na trilha, né? Tô seguindo, tô aprendendo, estamos lá. Mas assim, muitas vezes aquele ponto que a gente acerta, né? Que a gente faz conforme o ensinamento, isso causa escândalo ao redor. As pessoas, não, cara, que bobagem, isso é besteira. E o que o livro nos estimula, nos lembra, é que a gente veio para ser esse escândalo. Esse escândalo de se comportar diferente
da necessidade do mundo, né? Do querer se dar bem, do querer sempre o que te beneficia, mesmo que não seja o certo, o agir contra isso é o escândalo que o livro nos pede. Ele nos lembra que nós viemos para isso. Se nós nos propomos a sermos cristãos, estudarmos os ensinamentos de Jesus e agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, quando a gente faz isso, a gente vai ser motivo de escândalo. A gente ainda vive num mundo em que esse não é o comportamento normal. Esse não é o comportamento normal no sentido estatístico, né? De mais frequente. Ele é o comportamento que às vezes causa estranheza. Tem situações que a gente interage com as pessoas e que elas acham esquisito. Assim, mas por que disso? Né? Pô, eu poderia fazer um negócio ali e ninguém vai saber. Essa fase do ninguém vai saber, ela é muito comum, né? E quantas vezes a gente tem que. E aí, e aí a gente tem que ter sempre com essa resposta na nossa mente e lembrar disso, né? Não importa se ninguém vai saber. Tem uma pessoa que vai saber, que sou eu. Então eu vou saber que fiz errado. E quantas vezes a gente faz errado e não sabe? Aí esse é o ninguém vai saber mesmo, né? Quando a gente faz errado e não sabe, não deixou de ser errado, continua sendo errado. Mas não foi uma coisa intencional. A gente pode ter consciência daquilo e falar, ih, caramba, puxa vida, não vou fazer, da próxima vez eu não vou fazer, né? Então, a gente precisa estudar, aprender, justamente para ter noção do que é prejudicial ao nosso redor, né? Nos é prejudicial àqueles que estão perto de nós, o que não é o correto, o que é contra, né, o ensinamento de Jesus e etc. E se a gente conhece isso, a gente tem menos desculpas, né, para fazer o errado, porque a gente passa a ser nosso vigilante. E aí a gente começa a ser realmente o motivo desse. Aí eu vou botar esse adjetivo, isso não tem no livro, né, do bom escândalo. Em que a gente está sendo. Está chamando a atenção porque a gente está fazendo diferente do ao nosso redor, porque o que está ao nosso redor não é legal, não é correto, não é bom. E a gente fazer diferente, a gente causa esse escândalo. E muitas vezes, e aí o livro nos lembra disso, né? Às vezes a gente não faz o certo para fugir do escândalo. A gente faz o errado, a gente vai junto com os outros, a gente tá na patota, né? Ah, porque eu tô junto, aí às vezes, quantas das vezes são cometidas atrocidades, né? Você tá junto com um grupo de amigos voltando do futebol e de repente inicia-se uma briga por conta de uma besteira e tá ali você no meio contribuindo, xingando, batendo, apanhando, tudo junto. A minha sorte é que eu não gosto de futebol, né? Mas o quanto das vezes você vai para uma situação, você se embarca numa situação porque você quer fugir do escândalo. Porque se você fizer diferente, olha aí, olha aquela garota, aquele cara, bobagem, tá se achando melhor do que todo mundo. A gente às vezes escuta esse tá se achando melhor que todo mundo com propriedade, né? De você tá não que esteja agindo com caridade, mas tá realmente correr na barriga, achando que não, eu estudo o evangelho, então eu sei das coisas. Sim, estamos aprendendo, né? Saber, a gente um dia vai saber, mas a gente está aprendendo. Mas às vezes a gente escuta porque a gente já conseguiu entender um pouquinho que aquilo não é certo. E se as pessoas ao redor ainda não têm essa compreensão, de novo, né? O livro nos lembra que esse é o momento que a gente causa o escândalo. E esse escândalo é incômodo. Você tá contra, tá aí diferente do grupo que te rodeia, é um problema. Porque, né,
chama atenção, causa desconforto. E aí, algumas pessoas, às vezes, seguem simplesmente o acompanhamento do grupo. E aí você não causa escândalo, faz errado e gera mais um problema para você resgatar depois. Conforme a gente vai evoluindo, vai aprendendo, muitas das coisas hoje a sociedade já melhorou. Muitas das coisas hoje em dia erradas já causam escândalo. Às vezes a gente olha para o mundo de hoje, né, e tem a sensação de que as coisas estão piorando, não é possível, porque quanta falcatrua a gente vê, quanta notícia que a gente lê ou ouve, e aí descobre que aquela notícia era mentira, quanta mentira, né? Então, as engrenagens do mundo, elas giram e parece que estão nos esmagando. E aí, às vezes a gente olha para trás, né? E quanto mais idade a gente tem, mais a gente tem para olhar para trás, né? Às vezes a gente olha para trás com uma nostalgia e pensa assim, poxa, antigamente era mais fácil, as pessoas eram mais corretas, as pessoas eram mais respeitosas. Hoje em dia é uma bagunça, ninguém quer nada direito. E se a gente for, se a gente voltar, né, para esse tempo que a gente está imaginando, a gente pode lembrar que quantas pessoas que viviam aquela época diziam a mesma coisa, né? Que, como antes as pessoas respeitavam mais, eram mais. A gente sempre, quando tem uma dificuldade, tenta imaginar um tempo em que as coisas vão ser mais fáceis. E é engraçado que dificilmente a gente projeta para frente. Do tipo, nossa, mas daqui a algum tempo as pessoas vão ser respeitosas. A gente tem a tendência de projetar para trás. A gente enxerga o passado com uma lente mais rósea. Ela filtra as coisas ruins e a gente acaba olhando para trás e vendo muita coisa que foi legal, né? Então, nem sempre, tá? Às vezes a gente olha para trás e fica reforçando muito situações que foram ruins pra gente, mas eu acho que do modo geral, e aí vocês podem avaliar se com vocês acontece a mesma coisa, se vocês percebem dessa maneira também, mas a percepção que eu tenho é que quando eu olho para trás e quando eu reparo as pessoas olhando para trás, né, pensando no que já passou, elas têm uma sensação de que antes era melhor. O mundo está regredindo, né? Está piorando. Mas não é esquisito a gente pensar que o espiritismo, né, os ensinamentos mostram pra gente que nada regride. Como é que pode estar regredindo? E eu não vou entrar nesse assunto porque isso é outra discussão, né? Não tem a ver com. Quer dizer, tem a ver com o tópico, mas não é esse o centro, mas o centro da questão. Mas é só lembrar que o espírito evolui sempre, né? Mas o espírito às vezes vai para outro lugar. Então, não necessariamente o lugar que a gente está vendo, os espíritos que estão no determinado país, determinada região, determinado lugar da cidade, são os mesmos espíritos que estavam ali antes. Né? De repente, os que estavam ali estão só no plano espiritual, nem estão encarnados na Terra. E os que estão ali estão aprendendo outras coisas, né? E aí, às vezes, tem uma sensação de regressão. Mas, voltando ao tópico, né, do escândalo, se a gente olhar para práticas que existiam na humanidade, algumas delas hoje são motivo de escândalo. Vou citar uma. A escravidão, hoje em dia, quando você sabe que tem, de forma geral no planeta, ela é motivo de escândalo. Não quer dizer que não tenha. Não quer dizer que não tenham pessoas que pratiquem e acreditem que isso
é o certo, né? Mas acho que a minha percepção é que, de um modo geral, as pessoas do modo geral, não estou dizendo os governos do modo geral, estou dizendo as pessoas do modo geral, elas encaram a escravidão como algo errado. Não pode, não é para ter. E não tem muito tempo em que isso era normal. Se a gente olhar para a Era Antiga, né, Roma, Grécia, era normal que povos fossem escravizados e aquilo ninguém via como problema. Nem o escravizado. Que, ok, beleza. Ah, o grego é escravo do romano e vambora. Tá ali, de repente tá crescendo, tá conseguindo fazer as coisas, ter uma evolução na vida. Hoje a gente olha e sabe que é errado. Mas naquela época é normal. A, 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 o flagelo que a gente teve, né, da escravidão da África para as colônias na América, na própria África, na Europa. Quer dizer, muito dos escravos foram trazidos para a América, né? E aí, dos escravos da África, né? Quem era escravizado na África e veio para a América. Naquela época era normal. É claro que quem estava sendo escravizado naquela época já não achava normal. Aquilo já era um motivo de escândalo. Mas para sociedades escravistas era normal. Existia, era da lei, né? A propriedade sobre outra pessoa era da lei. Hoje, quando a escravidão ocorre, ela é escondida, ela é disfarçada. Não, eu estou pagando salário, mas eu não dou salário, eu cobro o dinheiro e tal. Então, mesmo hoje em dia, onde tem a escravidão, ela é disfarçada, ela tenta se esconder. Antigamente ela era aberta e normal, e devia ter muito respeitado as pessoas que trabalhavam com isso, né? Movia economia de países, de grandes impérios. Hoje, naquela época, não era motivo de escândalo. Você trabalhar com escravidão, ter um escravo, não era motivo de escândalo. Hoje em dia é motivo de escândalo. Então é sinal que a nossa sociedade, que a humanidade, ela subiu um degrauzinho. Hoje a gente se escandaliza com o errado. Mas não para tudo. Algumas coisas ainda causam escândalo, causam estranheza, o certo. Porque é diferente. Porque não é o normal, não é o que as pessoas estão acostumadas. E o livro nos lembra, de novo, né? Falando isso de novo, sem medo, sem vergonha, sem escândalo de estar me repetindo, que a gente veio para ser esse bom escândalo. Que a gente tem que investir no nosso aprendizado, na nossa melhoria, para que a gente possa trazer bons exemplos, a gente possa servir de bons exemplos e com isso a gente cause estranheza, cause escândalo numa sociedade que ainda não está nesse ponto. A gente tem que lembrar que a gente não é perfeito, que a gente está se aperfeiçoando, que a gente não vai acertar todas, mas que a gente tem que acertar algumas. E se a gente se esforçar para acertar algumas, isso pode causar, isso vai causar, né? Estranheza, isso vai causar escândalo ao nosso redor. Então que nós possamos evoluir, investir nessa nossa melhoria e aos poucos que o nosso comportamento é correto, né? Que a gente vá melhorando o nosso comportamento, que ele vá causando escândalo e que aos poucos de tanto nós e outras pessoas irem produzindo bons exemplos, que o escândalo passe a ser dos maus exemplos, que a gente possa ter uma evolução da nossa sociedade, da nossa humanidade, do nosso planeta nesse sentido. Vamos elevar nosso pensamento novamente para uma oração de encerramento.
Senhor, que nós possamos nos manter firmes no nosso propósito de estudar a Sua palavra, de compreender de alguma forma os seus ensinamentos, que nós possamos evoluir, crescer, que nós possamos efetivamente nos melhorar, que nós possamos efetivamente evoluir e com isso possamos servir de bons exemplos ao nosso redor e esses bons exemplos possam se espalhar, que nós possamos transformar a sociedade e que o nosso escândalo pelo que é correto aos poucos vai se transformando no se escandalizar pelo que é errado e que essa nossa humanidade, nossa sociedade, ela possa ser cada vez melhor, possa contribuir cada vez mais para o crescimento, para a elevação desse planeta. Olhar para aqueles que estão passando por doença, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, aqueles que estão desesperados, que nós possamos ser instrumento de esperança para essas pessoas e que elas possam ter um momento de respiro, que elas possam se manter firmes, que elas possam enfrentar e seguir até o fim e enfrentar da melhor maneira que elas possam essa provação que estão passando, que os familiares ao redor também possam compreender da melhor maneira possível e crescer da melhor forma com essas dificuldades e que nós todos possamos estar ali contribuindo para o auxílio, contribuindo para aliviar essa dor. Senhor, obrigado pelas oportunidades que nos dá, obrigado pelo emprego que nos dá, mesmo quando muitas das vezes a gente não valoriza tanto, que nós possamos valorizar e agradecer mais pelo emprego que temos quando temos, pela escola que temos quando temos, pela casa que temos quando temos, pela família que temos quando temos e quando não tivermos, que nós possamos compreender que nada está fora do seu plano, que mantendo a esperança em Ti, todos os problemas não que sumam, mas eles ficam mais fáceis de serem dados. Senhor, obrigado por tudo que nos dá, e assim seja.